Não vai acontecer isso e a questão é quanto tempo ele vai demorar para ser titular no time do Flamengo, porque é para isso que ele foi contratado. Não dá para imaginar um esforço como esse, do ponto de vista financeiro, inclusive, e dá para entender perfeitamente, sobre isso a gente conversou também, por que será que o Tite quis tanto que o Léo Ortiz fosse contratado. Ele é um zagueiro... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Léo Ortiz já desembarcou na noite dessa terça-feira no Rio de Janeiro. Na manhã de quarta-feira ele vai realizar exames médicos no Rio de Janeiro, no Flamengo. Sendo aprovado, ele já pode ser relacionado para o jogo de sábado, né? Isso mesmo, então vai ser anunciado, aprovou os exames médicos, vai ser anunciado oficialmente nas redes sociais do Flamengo e já vai ser relacionado para o jogo de sábado, né? Lembrando que o Léo Ortiz vinha jogando pelo Bragantino, então acho que não tem nenhum mistério ele já ser relacionado para a partida e possivelmente fazer sua estreia no Flamengo, né? Aí a pergunta que não quer calar, né? Na sua opinião, o Léo Ortiz, ele já chega no Flamengo com status de titular, né? Lembrando que o Léo Ortiz custou em torno aí, mais ou menos 40 milhões de euros, 40 milhões de reais para o Flamengo. Um valor alto para um zagueiro, mas ele já chega com status de titular. Da sua opinião, deixe seu like e o seu comentário aí também, né, sobre a situação do Léo Ortiz. E vamos embora com mais um vídeo, mais um debate. Isso aí é aquela dor de cabeça boa que treinador adora falar, né? Chega o jogador, o zagueiro que ele tanto queria, que o Tite tanto quis para a temporada, está confirmado. E agora? Como é que ele vai organizar isso? André Kfouri, boa noite. Oi, responda Marcela. pra gente. Boa noite, Ubiratã, boa noite, Felipe, uma ótima noite a todos. Finalmente o Léo Ortiz chegou, um pedido do Tite há muito tempo, uma longa negociação, a gente falou tanto dela aqui. Aparentemente demorou um pouco mais do que seria normal, por causa dessa corda sendo puxada para um lado e para o outro. O Léo se comportou bem, de maneira profissional, continuou cumprindo suas obrigações no Red Bull Bragantino, deixando claro que gostaria de ver essa transação concluída. E agora, finalmente, ele chega com as autorizações que o Flamengo precisou buscar para ele ser escalado nas diversas competições, senão não faria sentido. O principal prejudicado seria o próprio Léo Ortiz, que, claro, né, teria de passar um tempo aí sem jogar. Não vai acontecer isso e a questão é quanto tempo ele vai demorar para ser titular no time do Flamengo, porque é para isso que ele foi contratado. Não dá para imaginar um esforço como esse, do ponto de vista financeiro, inclusive, para um jogador que chegaria, mesmo num grupo tão qualificado, tão estrelado como o do Flamengo, para esperar uma oportunidade. O Tite pediu, é claro que ele não vai ser titular no próximo jogo, nem na outra vez que o Flamengo atuar, mas essa é a ideia para ele, esse é o plano. E dá para entender perfeitamente, sobre isso a gente conversou também, por que será que o Tite quis tanto que o Léo Ortiz fosse contratado. Ele é um zagueiro de ótima leitura, ele tem muitas qualidades no início dos movimentos ofensivos, ele tem um primeiro passe que é muito preciso, que é muito inteligente, é muito orientado, ele chega na área adversária para a bola aérea também com qualidade. É um jogador que faz o seu papel defensivo, cobrindo o campo de uma maneira muito elogiável. E a minha impressão é que, assim como aconteceria isso se ele permanecesse no Red Bull Bragantino, em termos de sequência de carreira, nós vamos ainda ver um Léo Ortiz melhor do que nós já vimos até agora. Eu acho que isso aconteceria se ele permanecesse no clube onde ele estava, mas agora com mais holofotes e uma companhia indiscutivelmente melhor, ele vai dar um passo à frente na carreira individualmente também. Pois é, Bira, a gente fica pensando e a gente fala, ele não vai ser titular na próxima partida porque a gente conhece o Tite. E o Tite fala tanto de merecimento e a zaga vem respondendo tanto que a gente não imagina que ele simplesmente vai tirar, imagino que o Fabrício Bruno, para colocar o Léo Ortiz assim de cara. Mas a gente imagina que isso vai acontecer, a não ser que o Fabrício Bruno não esteja à disposição do Tite, que facilitaria até a vida dele, né? Ou se a própria parceria Léo Ortiz e Fabrício Bruno se mostre muito adequada também ao Flamengo e, no final das contas, o Léo Pereira, que vem muito bem, acabe sendo quem sobre. Mas o Flamengo tem 3 opções espetaculares, isso porque a gente nem mencionou Davi Luiz ainda como uma opção. O Flamengo está preparando para ter times, para poder revezar mais jogador, também para poder rodar um pouco mais. Tem Copa América, apesar de eu achar que na zaga não é tão provável que jogadores que atuem no Brasil sejam tantos convocados. Sim. A zaga tem muito nome forte atuando lá fora, ainda que o Murilo do Palmeiras tenha sido chamado dessa vez.
Mas o Flamengo até ganha a possibilidade de poder experimentar um sistema com 3 zagueiros em determinado momento, apesar de não ser muito a do Tite. O Flamengo ainda tem essa possibilidade, porque tem jogador para isso. Tem 4 zagueiros, você pode usar 3 e ainda deixar um ali como reserva. Então, o Flamengo tem várias possibilidades ali, ganha mais força. E acho que é um diagnóstico também do que o Flamengo fez, é que em determinados momentos o time não conseguiu manter o nível, então poder rodar mais. Nem que seja para tirar o jogador em uma fase. Às vezes ele não está machucado, às vezes não é rodar porque está machucado ou porque está cansado. Mas o jogador entrou em uma fase, você troca. E depois, quando ele volta a boa fase, você põe de volta. Você sempre vai ter alguém para colocar no lugar. Acho que o Flamengo está trabalhando muito pensando nisso. E, bom, se o Flamengo está com dinheiro e o Flamengo trabalhou para ter esse dinheiro e isso é muito saudado por todos, tem que aproveitar bem, né? Tem que aproveitar para montar um elenco condizente com isso. E tem aproveitado, né? Porque que time é o Flamengo? É impressionante. E a gente está conversando sobre o que é realidade e houve muitos rumores hoje envolvendo o Maicon do Corinthians. A gente já vai falar sobre esse assunto, com informações desencontradas e tal. A gente vai fazer esse apanhado, tanto com o enfoque corintiano da história, como o rubro-negro. Mas, André, times são lembrados às vezes por características, por personalidades, por jogadores específicos. A temporada está só começando. Só. Mas existe, na sua opinião, o potencial do Flamengo 24 ser lembrado pela zaga, uma vez que o começo é de uma zaga com nomes tão vistosos do meio para frente, ser a zaga o ponto central? Eu acho que não, Felipe, porque os jogadores que são brilhantes mesmo, e aí isso não significa que na comparação com os defensores eles sejam, né, a diferença técnica seja muito grande, mas o que acaba chamando a atenção da maioria das pessoas é o cara que dá o belo passe, é o cara que dá a assistência, que deixa o companheiro na cara do gol, é o artilheiro, seja quem for, né, os jogadores mais envolvidos com a parte ofensiva, aqueles que atuam mais perto do gol, os Brunos Henriques, os Gabigols, os Arrascaetas. Não existem tantos, mas a gente fala no plural, porque a gente está falando do Flamengo e é uma reunião de ótimos jogadores já há alguns anos. E são esses aqueles que, assim, de quem o público em geral gosta mais, fala mais e quer ver em campo. Agora, é capaz, eu acho que isso é possível, a sua pergunta é interessante, que seja um time lembrado tanto pela sua solidez defensiva quanto pelo seu brilho no ataque. Isso pode acontecer. O Tite ele tem conseguido até agora, mesmo que nessa fase do calendário brasileiro de futebol, o Flamengo não esteja sendo testado da forma como será no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, etc. Mas o Tite tem conseguido, nesse processo de montagem do time dele, né, do ano passado, não era bem dele. Terminou 23, fazendo as observações que ele precisava e garantindo que o Flamengo estivesse na fase de grupos da Libertadores. A partir da pré-temporada, ele traz as coisas para si, assim, agora é o meu futebol que eu quero que esse time pratique. E é isso que a gente está vendo. Um início em que o torcedor não gostou muito, porque a coisa parecia defensiva demais, mas era uma questão de enfoque nos momentos necessários. Aí a tendência é o Flamengo mais confiante, ceder menos ao adversário. Os números, pelo menos até agora, em campeonato estadual, de chances cedidas e gols sofridos são excelentes. E o Flamengo, a partir do momento que consegue ter essa solidez, deixa que as coisas sejam resolvidas pelos jogadores que habitualmente vão fazer isso e devem fazer isso por toda a temporada. Mas é possível que a gente fale de um Flamengo tão forte no ataque quanto na defesa. E hoje chegou a informação que o Flamengo teria procurado o Maicon, que hoje está no Corinthians e pertence ao Shakhtar Donetsk. A gente tem as últimas informações com a Lili Nascimento, já falamos sobre isso. Eu queria que você falasse dessa melhora de produção do Maicon, que quando chegou foi muito bem, teve aquela lesão no pé, mas no ano passado foi muito criticado, inclusive, pela torcida. A lesão no pé, inclusive, foi no jogo contra o Flamengo. Né, foi num jogo da Libertadores. Da Libertadores? Da Libertadores, o jogo de ida da Libertadores. E o Maicon estava bem. O gol do Arrascaeta, é verdade. Isso, o Maicon estava bem, né, numa boa fase, né? Estava bem naquele jogo, mas estava numa boa fase. E ele não voltou direito, ele não voltou bem. Agora, o Maicon do ano passado, e até o do começo desse ano, é muito difícil julgar, porque a gente tem como função fazer isso, mas
É difícil julgar atuações individualmente de jogadores do Corinthians nesse período, Sim. porque você está julgando individualmente jogadores que estão dentro de um contexto coletivo nulo. Claro. O Corinthians era um time coletivamente mal trabalhado, que não sabia aproveitar a potencialidade dos seus jogadores. E você vê que o Antônio Oliveira, que ainda o Corinthians não virou um time espetacular, tem um monte de problemas ainda, mas ajeitou algumas coisas, você começa a ver, o jogador começa a reaparecer bem. Você começa a ver o Maicon começa a aparecer, o Yuri Alberto. Acho o Maicon, ele está se beneficiando muito da presença do Ranieri ao lado dele, também é um jogador que chegou muito bem. Então, o Maicon fica com um pouquinho mais de liberdade para sair e chegar na frente, ele tem uma boa chegada na frente. Sempre teve, né? É um jogador que tem tranquilidade, né, nesse momento para chegar a dar um passe, até para concluir uma jogada ou outra, como inclusive no jogo contra o Santo André. Então, é um jogador que tem esse potencial e está começando a crescer de novo. Por quê? Porque o time está começando a ficar arrumado. Ainda está longe de ser um time perfeito, mas é um time mais arrumado e a gente começa a ver isso. E talvez outros jogadores do Corinthians... O Yuri Alberto também já ressurgiu, né? De repente, a gente começa a ver outros jogadores do Corinthians ressurgindo. Não é mágica, né? É que o time passa a jogar coletivamente, então o time está mais organizado. O número de duelos do Maicon cai, a gente, claro, tem que analisar com mais profundidade os números, ver quais eram as circunstâncias, mas eu até fico com uma impressão, e eu fico até com vontade de fuçar mais esse número, se de repente o número de duelos dele não caiu, porque também ele ficou menos exposto. Agora, um time que trabalha melhor, uma marcação, o ataque também está mais bem posicionado para marcar a saída, tudo não fica estourando no volante. Sim. Quando tudo estoura no volante, o volante está toda hora tendo que duelar pela bola. Ô, André Kfouri, e aí pensando já na possibilidade de ele sair do Corinthians, para essa janela que fecha nessa quinta-feira, é algo muito difícil que aconteça. Primeiro que o Shakhtar deveria receber essa notificação do Flamengo com o valor, e aí o Corinthians teria 48 horas depois de receber este comunicado do Shakhtar para dizer que sim ou que não. Ou seja, se receber hoje, e agora a gente acabou de ter a informação do presidente Augusto Melo que não teve nenhuma notificação chegada do Augusto Melo, já não daria tempo. Porque o Corinthians faria, calma, 48 horas para eu pensar aqui como é que eu posso cobrir essa proposta. Então, para quinta-feira, já ficaria impossível do Flamengo levar o jogador e a gente imagina que o Flamengo gostaria de levá-lo para começar a jogar agora. Porém, além do alívio de agora, já é uma preocupação para a próxima janela de julho? Aparentemente sim, né? Porque é preciso resolver a situação com o time que tem os direitos do Maicon. O Corinthians precisa demais desse jogador. Então, não importa se é o Flamengo ou algum outro time interessado, seria um baque tremendo para a formação da equipe que o Antônio Oliveira está tentando fazer. E agora ele vai ter um período aí sem jogos, porque o Corinthians foi eliminado do campeonato estadual. Essa é uma dor de cabeça que ele não gostaria de ter. Não que a gente goste de ter dor de cabeça, mas a perda do Maicon, especificamente esse tipo de jogador, certamente preocupa demais a comissão técnica do Corinthians e deveria preocupar também os dirigentes. O que o Flamengo estaria, em tese, fazendo é, estrategicamente, um movimento que não desse ao Corinthians, que não permitisse ao Corinthians tempo para reagir, né? A janela fecha, existe um prazo, tem uma prorrogação aqui, aquela conversa toda, mas se o movimento for bem feito, o Corinthians ficaria, de fato, numa situação muito sensível. E aí, assim... Quando a própria chegada do Maicon, ela quando aconteceu por causa da guerra, etc., uma situação que passou uma impressão de ser, é uma coisa temporária, eventualmente ele vai embora. Sim. Do jeito que o Corinthians está hoje, isso não poderia acontecer, seria uma perda muito grande, tecnicamente falando, assim, sem dizer que é um jogador formado no Corinthians, que já foi campeão pelo clube, autor do pênalti que dá ao Corinthians o título paulista naquela final disputada no Allianz Parque. Ele tem história, o torcedor gosta dele, ele tem vínculo com o clube. Então seria muito, muito, muito ruim para o Corinthians perder o Maicon. E dá para entender perfeitamente por que o Flamengo estaria pensando nesse tipo de movimentação, porque os jogadores mais importantes do meio de campo do Flamengo são selecionáveis. O clube, assim como os outros que têm jogadores que interessam às suas seleções nacionais aqui na América do Sul, está diante de 9 rodadas sem eles
porque é isso que vai acontecer quando a Copa América começar. E o próprio Gerson também se recuperando de uma cirurgia grave, né? Vai passar pelo menos 3 meses, a última informação que a gente tem, para voltar. Ou seja, é algo que interessa muito ao Flamengo mesmo, Mota. O Michael é o nosso... E um jogador, quando recebe uma proposta, está pensando na família, está pensando... Você acha que hoje é algo quase impossível, é difícil, mas muito improvável um jogador numa disputa Flamengo e Corinthians não ir para o Flamengo? É improvável porque o momento econômico do Corinthians o torna o lado mais fraco nessa mesa. É uma mesa com 3 cadeiras. Tem o Corinthians, tem o time interessado no jogador que está no Corinthians, no caso o Flamengo, e tem o próprio jogador. O Corinthians pode ter a melhor relação possível com o Shakhtar, que é quem tem os direitos do Maicon. O Maicon pode ter um profundo amor pelo Corinthians, mas o Flamengo é quem tem as possibilidades de, na conversa com o Shakhtar, até perguntar o que seria necessário para isso acontecer. E a partir do momento em que existir esse entendimento, a não ser que o Maicon se recuse e crie um problema, falando, eu não vou jogar aí. A gente não viu isso acontecer e não vai ver. Então, a situação do Corinthians ela é muito frágil e a fragilidade tem origem no problema econômico e na forma como esses contratos, com o tipo de vínculo que o Corinthians tem com esses jogadores. Eles estão emprestados. E o Corinthians, claro, pode pagar a quantia necessária para a compra em definitivo. Mas o Corinthians não tem. Esse é o ponto. Não tem e não tem como encontrar para fazer esse tipo de negócio agora. Felizmente, o Maicon compreende essa realidade. E é Flamengo jogando na cara que quem trabalha direito na parte financeira tem vantagens em momentos importantes como esse. Mais uma vez, como tantas vezes a gente tem visto nos últimos anos. Então, é isso aí, nação. O Léo Ortiz desembarca, né, no Rio de Janeiro no dia seguinte, nessa quarta-feira. E ele vai realizar né, exames médicos no Flamengo aí. E, sendo aprovado nos exames, o Flamengo deve anunciar o jogador de forma oficial, né? É um baita reforço que o Flamengo contratou para a zaga aí, né? Até 2028. Sabemos da capacidade do Léo Ortiz, né? E jogando. Obviamente não se compara ao Bragantino com o Flamengo, mas os jogos que a gente viu dele pelo Bragantino, e principalmente jogos importantes no ano passado também, contra times grandes, ele acabou performando bem, né? O Flamengo pagou mais ou menos 7 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em variáveis em relação a títulos conquistados pelo Flamengo, né? Então, Marcos Braz diz que o zagueiro jogará o Carioca. Eu concordo que vai jogar sim. O Carioca só termina daqui a um tempinho, só no final de meado de abril, se não me engano. Se o Flamengo chegar à final, obviamente, deve acontecer. Então é aquilo. O Flamengo pagou 7 milhões, mais 1 milhão de euros em bonificações em questão de título. E o contrato até 2028, né? E ele deu algumas palavras, né? Ele falou um pouquinho sobre essa expectativa, o carinho que a torcida teve com ele, né? Então, é que bem rapidinho, né? Estou muito feliz torcendo para que dê tudo certo nos exames, né? E que eu já possa treinar e me adaptar aos companheiros. Conhecer todo mundo e conhecer o CT, que eu já ouvi falar que é sensacional, né? Estou muito ansioso com essa chegada, disse Ortiz à Fala TV. É que ele fazendo aquele de costume, né? O jogador chegando no aeroporto, o dirigente mostrando o jogador com a camisa do Flamengo, né? É aquilo, o Léo Ortiz possivelmente não vai utilizar essa numeração, né? Por que eu tô falando isso? Porque com a saída do Rodrigo Caio, né? O número 3 ficou vago. Então, possivelmente o Léo Ortiz deve utilizar a camisa 3. Mas, se a gente for olhar por outro lado, né, quem decide é o jogador. Ou ele pode continuar com a 12, ou utilizar 3, né? Sabemos que geralmente a numeração mais perto do 0 ali, do 5 para baixo, geralmente é uma numeração muito utilizada por jogadores do sistema defensivo, principalmente por jogadores titulares, né? Quando o jogador é reserva, usa o número 25, 17 e por aí vai, né? Então, é um ótimo reforço, chega para agregar muito. E o Léo Ortiz também ele comentou sobre o Tite, né? O reencontro dele com o Tite, né? Primeiro foi na seleção e agora no Flamengo, né? Então o Léo Ortiz, ele não escondeu a alegria de reencontrar o Tite, né? O técnico que ele convocou ele para a seleção brasileira
para a seleção brasileira pela primeira vez em 2021, né? Abre aspas para Léo Ortiz, né? Cara que pude conhecer na seleção. Ele foi um fator muito primordial para que eu chegasse no Flamengo, né? Estou muito ansioso para trabalhar não só com ele, mas com meus companheiros também. Conhecer todos e poder conquistar muitas vitórias com essa camisa. Então é isso aí. Acho que ele já chegou no papel certo. Deve passar nos exames médicos. E acho que possivelmente já nesse sábado, diante do Fluminense, ele já deve estar no banco de reserva. Sendo relacionado, né, e estar no banco de reserva para estrear ou não também, né? Um ótimo reforço. E eu quero saber a tua opinião, nação. É um ótimo reforço? Chega para ser titular? Deixa nos comentários. É isso aí e tamo junto aí.